Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Brasil, né? Quanto eu gosto do Brasil. E que eu sempre digo que um dia eu vou estar aí, né? Que eu pretendo voltar um dia pro Brasil. Isso não é para agora, né? Ainda é para um futuro. Por enquanto eu tenho um objetivo aí ainda por aqui. Então, quando chegar o momento, com certeza eu vou estar voltando pro Brasil. De tempos em tempos eu sempre recebo uma mensagem, né? Das pessoas falando sobre o Brasil, falando que era melhor eu voltar, né? Que era melhor pensar no futuro. Mas as coisas não são bem assim, né? Tão fáceis assim. É aquilo que eu sempre falo, né? Para casal assim sem filhos, você tem uma forma de vida bem diferente de quando você tem filhos, né? Então, essa também é uma questão de que às vezes me perguntam aí de quando você tem filho, como que é vir para cá. Eu sempre recomendo que pense bem e que toda a família tem que estar disposta a isso, né? Tem que conversar com todo mundo, não importa se são crianças ou não, mas eu acho que tem que ouvir a opinião delas também, né? E se todo mundo estiver de acordo, isso aí já é um primeiro passo para você fazer uma grande mudança. Porque sair de um país, né, para você morar em outro, não é uma coisa assim tão simples quanto sair de uma cidade e morar em outra, né? Não que uma família que tenha filhos, né, não possa vir para cá e depois de um certo tempo estar voltando para o Brasil, né? Tudo com planejamento, eu acho que dá-se um jeito, né? Mas isso vai variar muito da situação financeira de cada um, do que cada pessoa tem, né? Tem gente que já tem aí o imóvel no Brasil e isso aí já facilita bastante aí, né? Para as pessoas que querem voltar, né? No meu caso eu não tenho imóvel no Brasil, então eu teria que recomeçar do zero, né? Então é uma coisa mais complicada, não é tão fácil de eu estar mudando aí, né? Tem a questão do trabalho, fora essa questão da moradia, né? Então você vai ter que mobiliar a casa, não é uma coisa assim, ah, vou me mudar, vou embora e é só isso e tá pronto, né? Aí tem a questão da educação das crianças, elas estão na escola aqui, né? Quer queira, quer não, é muito diferente, né? O ensino daqui e do Brasil, né? Começa pelas matérias que são diferentes, então se pegar aí uma vida escolar no meio, não que seja impossível, eu conheço várias famílias aí que fizeram a mudança e estão bem, sabe? As crianças, como eu sempre digo, elas se adaptam muito mais fácil do que adulto, mas isso também vai variar de criança para criança, né? E vira e mexe eu pergunto para a Ninha, para a Yuna, né, se elas gostariam de ir para o Brasil. Elas sempre falam que gostaria de ir para conhecer, não para morar, né? É óbvio que se elas forem conhecer, provavelmente elas prefiram ficar por aí mesmo, né? Talvez, não sei. Eu conheço famílias de que as crianças teve essa reação, sabe? Foi pro Brasil e preferiu ficar por aí, né? É uma ou outra que eu vejo falar que não gostou, não se adaptou e queria voltar para cá. Geralmente é mais fácil a adaptação Japão-Brasil do que o contrário, né? Então, eu sempre estou perguntando, assim, a nível de curiosidade, porque eu já falei aqui que meu objetivo é formar elas, né? Já que elas começaram a estudar aqui, eu acho que é mais fácil elas continuarem aqui e terminarem o estudo delas aqui, sabe? E a tendência, né, pelo que eu percebo, é delas continuarem com a vida dela aqui, né? Eu não vou forçar a voltar para o Brasil pelo fato de que eu gosto do Brasil, né?
A gente precisa ver o gosto das outras pessoas, né? Da família. Né? Eu não posso ir só por mim. Tem gente que fala que, como são crianças, né? Que não tem como elas decidirem, mas eu sou da opinião de que a gente precisa ouvir também o lado delas, né? E é lógico que elas vão falar isso pelo fato de nunca ter ido para o Brasil, não conhecer o Brasil, nada, mas elas seguem, frequentemente elas estão vendo o noticiário. Tá certo que o noticiário, quando vem do Brasil, não é coisa muito boa, né? Eu sempre falo para elas que o Brasil não é só isso que elas estão vendo na TV, nas notícias, sabe? Existem outros lados, né? Tanto que eu mostro as coisas bonitas que tem aí, a natureza. E é por isso que elas têm essa vontade, né? Uma das coisas que elas se impressionaram aí do Brasil são as praias, né? Então elas têm essa vontade de conhecer, mas elas sempre falam nessa questão de ir, conhecer e voltar. E também tem a questão delas terem o medo de perderem as amizades daqui, né? É óbvio que se houver essa mudança, elas vão criar e conquistar novas amizades no Brasil. Mas a gente nunca pensa nessa questão, né? Do que pode vir a conquistar, né? Novas amizades. A gente tá mais preocupado com as amizades que a gente tem, né? Assim é o ser humano. Então tudo isso aí faz com que elas não tenham essa vontade de morar no Brasil, né? Sempre vai estar voltado para cá, porque é onde elas nasceram também, né? Cresceram aqui, então elas conhecem só o Japão, não tem conhecimento de nada do Brasil, né? A não ser através da gente, das conversas e da TV, sabe? E como eu estava falando, também tem a questão do trabalho, né? Aí eu vou ter que começar aí uma nova vida e você trocar o certo pelo incerto, né? Chegar aí e de repente as coisas não vão da forma que a gente imagina. Como que eu vou fazer depois com uma família, sabe? Eu não quero colocar em risco a vida das 3 pessoas, né? O futuro delas. Se fosse só de mim, é outra história, né? Aí a responsabilidade é minha e eu que tenho que me virar, mas eu não posso levar aí outras pessoas junto só porque eu tenho a vontade de estar morando no Brasil, né? Querendo voltar. Mas eu entendo aí o que algumas pessoas me falam sobre a questão de estar morando aqui, pela questão de ser imigrante, né? Os pontos positivos e negativos, tudo isso aí a gente entende, né? A gente sabe o risco que a gente pode correr aqui sendo imigrantes, mas é o risco que a gente tem que correr, porque se a gente veio pra cá, né? Trabalhou todo esse tempo, nasceram as meninas, elas cresceram, né? Estão estudando. A gente tem que acreditar que tudo vai dar certo, né? Se a gente ficar nessa incerteza, na dúvida e achar que não vai dar certo, provavelmente as coisas vão ficar ruins, né? Pelo fato de você já ter esse tipo de pensamento. Por isso que eu sempre penso que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, né? O que está acontecendo na minha vida ou da minha família é porque tem que ser assim, né? Eu acredito muito nessa questão de que Deus faz as coisas da forma que tem que ser, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu sei que tem muita gente que não acredita, né? Mas eu tenho essa fé e levo por esse caminho, né? Por isso que eu sempre falo, eu sigo o meu caminho,
né? Eu faço as coisas que eu acho que deve ser feita e vou acreditando nisso, que tudo no fim vai dar certo. E eu acho que é assim que tem que ser. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado para as pessoas aí que comentam com conselhos, com dicas, né? Eu entendo, né, a preocupação de todo mundo, mas esse é o meu objetivo, né? Por enquanto não mudou. Pode ser que mude, né? Tanta coisa pode acontecer no futuro, a gente não sabe, né? O que tá escrito pra gente. Então, por isso que eu sempre digo que o futuro a Deus pertence, né? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!